habitualmente, por causa de dois motivos principais. São duas as razões pelas quais nós estamos reunidos. A primeira delas é porque a igreja precisa exercitar a sua adoração e o seu louvor. E quando nós nos reunimos, as pedras vivas, edificadas, tornamos-nos habitação de Deus, e o louvor e a adoração acontece. O segundo motivo pelo qual a igreja se reúne é para receber a palavra da profecia. A igreja é guiada pela palavra. A igreja não é guiada pela emoção, a igreja não é guiada pelas circunstâncias, a igreja é guiada pela palavra. Toda igreja madura caminha debaixo da direção da palavra. Não vive apagando incêndios, segura o timão e navega por onde tiver que navegar. Portanto, nós estamos no segundo momento deste culto, o momento em que a palavra da profecia vai ser manifesta entre nós. Que o nosso espírito esteja ávido, aceso e preparado para receber a palavra que vem do trono de Deus. Eu tenho a esperança que esta noite você ouça a voz familiar do Deus da tua vida. Como diz a velha canção, daquele que nos compreendeu sem nenhuma explicação. Lembram dessa velha canção? Eu estou só indo lá no baú, né? Só buscando coisa velha. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Seja essa a nossa oração essa noite. E enche-me de novo, e eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Alguns de vocês queriam continuar cantando, não é? Faz bem para a nossa alma. O tema da mensagem desta noite é aprender, saber e poder. Nós começamos na semana passada e eu quero sugerir, se você não adquiriu o DVD da semana passada, cujo título foi Autoridade e Poder, você não perca, o conteúdo está magnífico. Eu não estou prestando muita coisa, mas o conteúdo está maravilhoso. Tiago caprichou e a dicção está clarinha, clarinha, você não vai ter dúvida. Aprender, saber e poder. Enquanto você está procurando, eu quero dizer para você que há um poder que não se deriva dos músculos, mas do saber. Há um poder que se origina no conhecimento. Todos já localizaram? Quem ainda não localizou, diga, aguarde um pouco mais. Alguém falou aguarde um pouco mais? Não, né? Filipenses capítulo 4. Eu estou com uma versão livre, então talvez divirja um pouco da sua versão, mas nosso conteúdo é o mesmo. Olha só o que diz a versão que eu tenho aqui. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado,
pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância que me encontre. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Ao embalo de uma mensagem triunfalista, muitas vezes ouvi esse texto de forma descontextualizada, distorcida, animar como a batida e o rufar dos tambores, uns crentes desanimados que tentam a todo custo manter a sua cabeça erguida no meio da grande tribulação. E assim, ao brado retumbante da frenética manifestação de uma igreja desajuizada, ouvi muitas vezes: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu entro dentro desse texto, me contextualizo nele, eu vejo que este argumento espúrio não tem nenhum sentido, porque Paulo está falando de um poder que se deriva da experiência mais profunda que um ser humano pode ter, da relação de fecundação entre este ser humano e a vida. Paulo está falando de um aprendizado, da captação de um conhecimento que não é resultado da leitura de um livro, da literatura universal, mas é fruto de uma relação responsável entre um homem e sua vida. Tudo bem? Quem não aprende o segredo fracassa, torna-se refém da vida, torna-se amargo, frustrado, recalcado. E quem aprende, toda e qualquer situação lhe conduzirá ao crescimento. Por exemplo, temos no livro do Gênesis uma história onde Isaac, com o mapa da sua família nas mãos, vai procurar os poços que seu pai Abraão havia cavado, pois há fome sobre a terra. E ao encontrar o lugar, fazendo a demarcação, ele percebe que os poços estão entulhados. Ao invés de desistir, de virar as costas, Isaac reúne os seus pastores e diz para eles: vamos desentulhar os poços. Se os filisteus entulharam os teus poços, não perca tempo, não volta para casa chorando. Pega a marreta, pega a enxada, pega a picareta, pega o que você tiver na mão e vai cavar os seus poços. No final de cada poço entulhado tem uma água fresca para mudar a sua vida. Tenha uma relação responsável. Pare de fugir a cada problema que se manifesta e aparece na sua história. Pare de mudar de endereço, mudar de mulher, mudar de emprego, mudar de igreja, mudar de... Não, de camisa tu tem que mudar mesmo, né? Mas tem gente que está mudando daquilo que não se pode mudar. Tem um poço entulhado em algum lugar da tua vida? Meu irmão, confia em Deus.
cave esses poços. Quando nós deixamos de ser crianças e tornamos-nos maduros, uma das coisas que nós vamos ter que aprender a fazer na vida é cavar poços. A vida não dá nada de graça para ninguém. Você amadureceu, cresceu, se tornou uma pessoa madura, portanto vá cavar seus poços. Foi entulhado aonde? Na área do teu casamento? Vai desentulhar. É na tua vida profissional? Desentulhe os poços. Não se intimide com os poços entulhados. Amém? Amém. Quem passa pela experiência não sai traumatizado, mas quem foge sempre sai. Queridos, precisamos ter experiências na nossa vida que marquem nosso destino, que inspire outras pessoas. Se colocarem você dentro de uma cova com um leão faminto dentro, tenha certeza de uma coisa: o leão é obediente. Pessoas que têm destino não são devoradas dentro das cavernas. O leão perde a fome quando a gente entra lá. Portanto, se há um ambiente hostil preparado para te devorar, quando você entra nesse ambiente hostil, o clima muda, o leão perde a fome, e logo, logo saberão que há Deus em Israel. A experiência que você terá com tudo que Deus preparar na tua trajetória te levará a ser uma pessoa grande, agigantada pelas mãos de Deus, poderosa nos feitos. Portanto, não fuja dos territórios onde Deus colocar você. Amém? Tudo bom? Muito bem. Eu estava pensando durante esta semana que o segredo de um bom boxer é saber recepcionar os golpes, é cansar o adversário, é não se tornar rígido. E como eu tenho conhecido pessoas que não sabem recepcionar os golpes que a vida lhe impõe. Se você quer se tornar um grande campeão, aprenda uma coisa: pare de ser rígido com tudo, torne-se um pouco mais flexível, um pouco mais maleável. Aprender a recepcionar o golpe pode dar a você a vantagem na batalha da vida. Quando o golpe vem para te acertar, saiba recepcioná-lo com destreza, cresça mentalmente, não seja infantil, seja esperto. Quando o golpe vier, saiba o que fazer, treine antes de receber o golpe, treine antes que a vida lhe afete. Sua mente tem que ser proativa. Você tem que resolver as coisas antes que elas aconteçam. Não espere a tragédia para tentar resolver. Pare de ser um apagador de incêndio na sua vida. Previna os acidentes. Seja um bom recepcionador. Eu estou colocando essa plataforma para eu me ver livre já já. Eu aprendi muito. Minha coleção tem aumentado. E no Ceará eu comprei umas novas peças da minha coleção. E eu estava pensando, porque alguém viu uma ostra que minha esposa me deu, uma perlífera, uma ostra que dá pérolas. Nem toda ostra dá pérola. Algumas delas dão uma carne muito saborosa, né?
E eu estava pensando, como é que a ostra recepciona as irritações que vêm sobre ela? Está lá a ostrazinha, quieta e sossegada no fundo do mar. Alô? Quieta e sossegada no fundo do mar. De repente, um detrito cai dentro dela e vai irritá-la. Irritação, sabe do que se trata, né? Conhece essa palavra? Sabe decifrá-la bem, né? Irritação. Muito bem. Normalmente, quando vem a irritação, nós temos uma maneira para recepcioná-la. Nem sempre impomos as mãos, às vezes fazemos imposição de pés nas irritações, ok? A ostra tem uma maneira de lidar com a irritação. Ela recepciona aquilo que a irrita e projeta sobre o elemento da irritação o seu melhor. E começa a envolver aquela irritação com a sua melhor enzima. E vai envolvendo. E vai envolvendo. A cada dia ela vai lançando sobre aquela irritação o melhor que ela tem. E quando chega no momento da maturidade, que ela se abre, há uma pérola lá dentro dela. Ah, se nós soubéssemos, portanto precisamos aprender a envolver nossas irritações com o nosso melhor. Então não haveria mais separação, divórcio, não haveria mais inimizades, as porfias seriam transformadas em amizades. Mas quando alguém faz alguma coisa de mal para nós, a primeira coisa que a gente quer é que ele morra. Queremos que a oração de João seja nossa: Senhor, se tu queres, faremos descer fogo dos céus para consumir essa criatura. Deus nos livre, não é? Nos dê um cristianismo mais contextualizado, revisto, corrigido e atualizado pelo melhor do Espírito de Deus, porque nem sempre sabemos de que espírito somos. A ostra me ensina que eu preciso aprender com ela a gerar vida, a viver contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo diz, eu aprendi o segredo, diga um segredo. E o segredo certamente será o resultado de uma relação profunda com os nossos ambientes de irritação. Ok? Posso avançar? Vocês estão tão quietinhos? É que eu estou muito calminho também, não é? Eu vou me irritar já já. Ok. Há uma história que acontece no primeiro livro de Samuel, mais exatamente no capítulo 19. Saul está endemoniado. Já viu um endemoniado? Rapaz, a pior coisa que tem na vida é ver uma criança endemoniada. Não sei se vocês já viram, mas é pavoroso, dá dó. Bom, não estamos falando de uma criança, estamos falando do Saul. Saul está endemoniado no capítulo 19 de 1 Samuel. Daí a corte manda chamar Davi. Davi está tangendo a harpa, e no capítulo 19 diz que Saul está sentado com uma lança na mão. Davi aplacando o furor deste demônio. Saul possuído
por um espírito maligno. E Davi tocando harpa. De repente, Saul saca da sua lança, porque tinha a intenção de cravar Davi na parede. Ele pega a lança, projeta sobre Davi, que harpa para um lado e corpo para o outro. E a lança se projeta sobre a parede e lá fica cravada. Por que Davi sempre foi um homem muito livre? Porque ele escapulia dos dardos projetados sobre ele. Eu tenho pensado que grande parte das pessoas que eu conheço estão convivendo com alguma lança que lançaram e não conseguem se desvencilhar. Parece que elas querem ser feridas, parece que elas gostam de ser feridas e ficam se deliciando com a lança cravada no seu coração, no seu corpo, em algum lugar. Não fogem da tragédia. Queridos, se há uma coisa que você precisa aprender a se desvencilhar, é das lanças que são lançadas sobre você. Precisa se ver livre delas. Se elas ficaram cravadas na parede, vai embora. Não leva esta lança como souvenir. Há pessoas que estão levando no bolso do seu casaco o souvenir do sofrimento. Estão aqui com um souvenirzinho na bolsa. Esta aqui é uma lembrança que eu tenho da lança que Saul projetou sobre mim há 20 anos atrás. Eu estou aqui, está vendo esse retratinho aqui? Eu tirei esse retratinho há 30 anos atrás, quando aquele desgraçado me traiu. Aqui eu tenho uma cartinha que foi escrita por aquela miserável. Eu ainda guardo lá no fundo do baú, e todo ano que eu vou limpar, eu vejo, mas não jogo fora. Fico aquela cartinha gravada lá dentro do... Deve conhecer alguém assim? Não fale muito alto, pode estar pertinho de você. A coisa, gente, que para que haja saúde em nós, precisamos jogar fora o souvenir. Tem memórias que precisam estar longe da sua vida. Tem experiências que você não pode mais estar remoendo isso. Olha, a coisa foi tão séria que pouco mais lá na frente, Davi tem a chance de matar Saul, corta só a ponta da sua capa e diz: meu rei, eu quero paz. Podia ter matado você aqui e eu ainda ia sair como herói nessa história, mas eu quero a sua vida. O espírito de vingança não pertence a nós, porque nós não sabemos o que fazer com este sentimento. Diga: a vingança pertence ao Senhor. Por que a vingança pertence ao Senhor? Porque Deus sabe o que faz, nós não. Alguém já foi fisgado pela mosca da vingança? Eu vou admitir que sim. Ninguém falou nada, não quer se expor, não tem problema. Ah, você foi. Ah. Então só para você a pregação aqui agora. A vingança faz você ficar endemoniado em algum momento da sua vida. Portanto, meu irmão, deixa o souvenir agarrado na parede e vai embora. Larga para trás isso. Não fica remoendo. Agora ele vai ver. Tentou me acertar, ele vai ver o que vai acontecer comigo. Ei, deixa os teus concorrentes em paz, deixa Deus tratar deles. Enquanto você fica ocupando o seu tempo, criando um plano para fazer destruir alguém, você está paralisado na sua vida. Tudo vai acontecer e você está ali, ó, criando um plano, criando um plano, criando um plano. Nisso você vai ficando amargo, feio, já não é boa coisa. Amargo piorou. Pronto, deve ter um espelho lá em casa, não? Pois não? Aí você fica com aquela cara de endemoniado, raivoso. Não vai prestar isso. Ei, deixa a vingança com Deus. Fuja do souvenir.
Mantenha seu coração livre para você poder prosperar em Deus. Amém? Muito bem. Quero contar para vocês um outro segredo. O segredo de Estevão. Havia um homem na igreja notável, um homem não só de boa fama, mas um homem excelente nos seus feitos. Quero que você leia comigo a história deste homem. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Se você encontrar o livro de Mateus, você vai passando, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, ok? Capítulo 7, versículo 54. Alguém ainda não chegou lá? Peça que eu espere um pouco mais. Diga, espere. Não? Então vamos lá. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Verso 57. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejaram, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Um dos episódios mais dolorosos para mim do livro de Atos dos Apóstolos, a morte do doce Estevão. Imagine um irmão dos nossos, um dos mais doces irmãos, por causa da verdade do Evangelho, a ferida do pecado daquela sociedade foi instigada, e eles decidem apedrejar Estevão. Estevão não era um tolinho, mas era um homem doce. Deixa eu te dizer uma coisa antes de eu continuar aqui. Meu irmão, nunca perca a sua doçura. Nunca perca a sua doçura. Não deixe ninguém roubar a sua doçura. Continue sendo uma pessoa doce. Não deixe que as pessoas estraguem você. Lá estava Estevão, sendo apedrejado. O segredo que Estevão me ensina é um dos maiores segredos que eu já aprendi na minha vida. Anote, se você tem o hábito de anotar. Se não, pense no que eu vou te dizer agora. Sempre viveremos na glória do que estamos vendo. Repita, por favor. Sempre viveremos na glória do que estamos vendo. Estevão tomou uma decisão na sua vida. Sua decisão é não olhar para as pedras que batem no seu corpo,
não olhar para as feridas deixadas pelas pedras, e não olhar para os seus apedrejadores. Ele toma uma decisão, a decisão de viver além. Penso eu que ao olhar para as pedras, podia ser que um espírito de autocomiseração entrasse em Estevão e ele ficasse se sentindo encoidado por causa do tamanho das pedras que batiam sobre ele. Ao olhar para as feridas, podia pensar: que injustiça que estão fazendo contra mim. Talvez olhando para os seus algozes e apedrejadores, podia se sentir um tanto justiceiro e pensar: um dia essa história vai mudar, eu ainda pego alguém na curva. Mas Estevão toma uma decisão, faz uma escolha, a escolha de não olhar para as pedras, não olhar para as feridas e não olhar para os seus algozes. Sabe quando alguém vem contar alguma coisa para você do que disseram de você em algum lugar, e você diz: quem foi? Para que você quer saber quem foi? Eu ultimamente não quero nem saber quem foi nem o que foi. Eu quero estar livre, porque se numa hora dessa eu tiver que abraçar, eu nem tenho nada agarrado na minha memória. Compreende? Estevão toma uma decisão no meio do pior momento da sua vida. Os seus olhos não estão nas circunstâncias, seus olhos estão em Deus. A pedra batia e Estevão estava com seus olhos fitados em Deus. É para onde você está olhando no meio da sua crise que vai legitimar você para viver nesta glória. Você viverá na glória da amargura se você olhar para quem está apedrejando você. Mas se você decide olhar para Deus, esta glória te atrairá. Daí ele está ali, de joelhos, sendo apedrejado, o sangue escorrendo, a dor sobre seu corpo, mas os seus olhos estão em Deus. De repente o céu se abre e Estevão viu o que poucos homens viram: o céu aberto. E a dor já não existe mais, a amargura não pode tomar conta dele, porque ele e sua visão se tornam uma coisa só. E ele vê Jesus. O que for assunto aos céus agora está diante de Estevão. Ele viu o Pai, viu o trono, viu Jesus que estava em pé à direita do trono do Pai. Ele viu a glória de Deus, porque não trocou a glória de Deus por qualquer outro valor circunstancial. Segredo de não viver uma vida amarga, de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Se falta alguma coisa, você fica endemoniado, ninguém te aguenta. Atrasou uma prestação, parece que o diabo entrou dentro das tuas finanças, você fica apavorado. Queridos, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, você foi chamado para viver num reino que não é deste mundo. Não estou dizendo que você tem que se abstracionar das experiências humanas, não é isso, mas a tua experiência com Deus tem que transcender. A tua confiança em Deus tem que ir além. Você precisa ver Deus. Não é possível que tudo que você vê é conspiração contra a sua vida. Você não é o sol do seu sistema solar. Você é mais um planetinha.
O sol da justiça é que é o Senhor, tudo se orbita em torno dele. E quando você alcança esta glória, você viverá na glória que você alcançou. Portanto, em nome de Jesus, aprendamos o segredo, aprendamos a viver contentes, satisfeitos, adaptados em toda e qualquer situação. Você precisa aprender a se adaptar. Se você não se adaptar, você não vai suportar. Obrigado. Você não precisa fazer um esforço hercúleo para isso. Só tem que vibrar na dimensão de Deus. Só precisa compreender que as circunstâncias são oportunidades ímpares de Deus na nossa história. Você quer ver a glória de Deus? Olhe para Ele. Você quer ver a justiça de Deus? Olhe para Ele. Pare de querer fazer justiça com suas próprias mãos. Você tem a mão pesada demais, alguém vai sair ferido demais com isso. Deixa Deus tomar o lugar dele na sua história. Deixa esse espírito vingativo para lá. Deus controla todo o universo. Nunca se esqueça disso. Deus controla tudo ao nosso redor. Nada saiu do controle dele. Se ele colocou algum pitbull na sua história para você correr um pouco mais, então pisa fundo, acelera e para de fazer crítica a todo mundo e a tudo que aparece na sua vida. Muitas vezes Deus vai preparar esses pitbulls para o nosso sucesso. Olha para Deus e você vai ver a glória que Ele vai te colocar. Eu não sei quantos de vocês já estão enjoados de eu falar nisso, né? Mas eu vou repetir ainda assim, não me importa o que você pensa nesse momento. Desculpe, não é falta de educação, mas é que eu estou com meu coração inflamado aqui. Queridos, nós não temos nada a ver com o diabo. Tire o diabo da sua vida. Você tem a ver com Deus agora. Quando você entrou no reino, você passou a ter a ver com Deus. Deus preparará os ambientes adequados para a tua frutificação. Deus não está doido. Ele podará quando tiver que podar. Ele colocará adubo quando tiver que adubar. Ele é o Senhor da sua vida. E quando você foi chamado para estar nele, você recebeu uma vocação. A vocação de frutificar muito. Não é frutificar só, é frutificar muito. Porque quando você aproximou-se de Cristo e foi enxertado nesta videira, a seiva que corre nele, que agora corre em você, te habilita para uma frutificação sem par. Agora, o que me impede da frutificação? É eu colocar o diabo na minha vida. E tudo que acontece é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E você fica perdendo tempo. Corrente disso, corrente daquilo. Desculpe aí, hein? Não, nossa igreja não é uma igreja de romaria não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Então arruma outro pastor. Eu não quero uma igreja romeira de jeito nenhum. Quero uma igreja madura. Eu quero pastorear uma igreja madura. Então corre com segunda-feira, corredor dos milagres. Vamos lá, porque tem um diabo agarrado no meu cangote. Terça-feira, o culto da bênção das 7 espadas. Os anjos vão cortar com 7 espadas os laços que há contra mim. Quarta-feira, ei, você vai se cansar. Entenda uma coisa: se Deus preparou para você uma situação difícil de resolver,
Ele está esperando que você olhe para Ele e veja a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. Pare de ver diabo e veja o que Deus tem preparado para a sua vida. Estevão podia ter se levantado e dizer assim: seus endemoniados, filhos do capeta, que a sua mão seja torcida para trás, que a pombagira se manifeste aqui hoje, e o Exu caveira, fazer um circo naquele lugar. Sabe o que Estevão faz? Troca a glória pelas pedradas, ou troca as pedradas pela glória. Troca a dor pela glória. Prefira, ou continua reclamando o resto da sua vida. Teu marido já não aguenta mais, senhora, tanta reclamação. Ele não me pediu para falar não, mas eu estou falando. Bichinho já não aguenta, não quer nem chegar em casa mais. Pior lugar do mundo é a casa, porque, pelo amor de Deus, depois arruma uma quebrete, a culpa é do diabo, é da pombagira. Não, é da loucura da senhora. Eu estou abrindo os seus olhos logo, né? Depois não vai dizer que ninguém te falou. Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque você não me ouviu. Se me ouvisse, não estava passando. Meu irmão, para de reclamar. Comida está fria, vai para o fogão e esquenta. Vamos para o micro-ondas, desembolsa e não custa tão caro. Bota a comida no micro-ondas, senhor. Ah, minha camisa não está bem lavada. Paga uma lavadeira. Compra uma máquina. A bichinha chega a estar com o dedo esfolado, de tanto ralar aquele colarinho que tu não toma banho direito, fica aquele colarinho preto, suado. Pensa que eu não sei? Depois fica reclamando. Devia se arrumar mais. Libera o dinheiro para ela ir lá no salão, fazer uma... aquele negócio que o boi lambeu, como é? O cabelo ficar deitadinho. Eu não sei como é que chama aquilo. Escova, chapinha, qualquer loucura dessa. Desculpe aí a ignorância, mas às vezes até me lembro, mas tem hora que bate um apagão. Fica reclamando da senhora, mas não libera um dinheiro, não deixa ela trabalhar. A mulher não trabalha, mas tu não sustenta. Vai que aparece um que sustenta, hein? Eu não estou dando dica para ninguém, eu só estou fazendo com que os seus olhos se abram, para depois não botar culpa no diabo, entendeu? Tem muita gente usando o diabo para se esconder. Essa que é a verdade. Fica se usando. Ah, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Você que é o diabo, você que é um endemoniado, um cara de pau, que não se corrige. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ande no Espírito de Deus e pare de deixar o diabo manipular a sua vida. Você tem que crescer. Aprenda o segredo. O segredo tem que ser aprendido. Não é o segredo do livro, o segredo do DVD, o segredo. Eu estou falando desse segredo que se deriva da tua relação com o sagrado. Repita comigo: o segredo não me conduz ao sagrado, mas o sagrado sempre me levará aos segredos. Essa é que é a história, entendeu? Fica agarrado no segredo lá, só decorando. Pensamento positivo não vai livrar você do problema. Vou logo falando, porque pode ser. Ah, já li o segredo, já vi os negócios tudo lá. Tem umas coisinhas bacanas lá, mas eu não abro mão do sagrado. Ele é tudo para mim. O sagrado, Ele é tudo para mim.
Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. O sagrado, o sagrado. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Experimente viver na dimensão do sagrado. Não estou dizendo que você tenha que se desumanizar, pelo amor de Deus. Mas enquanto humano, alcance a dimensão do sagrado e você será levado até lá. Uma mulher decide viver na dimensão do fracasso. Ela sai correndo para a glória e no meio do caminho ela se vira para trás e fica ali, na dimensão do que viu. Nós sempre vamos nos tornar na semelhança daquilo que nós estamos vendo. Decida pelo segredo de homens que viram o que poucos puderam ver. Cresça e aprenda. Uma hora Deus nos colocará lá em cima. Aprenda a viver lá em cima. Não humilhe os outros quando você estiver lá em cima. Aprenda. Não abuse das pessoas quando você estiver lá em cima. Tem que aprender a viver lá em cima. Mas quando a roda gigante girar e você tiver que ficar aqui embaixo, aprenda a viver aqui embaixo. Aprenda que a vida é cíclica e que daqui a pouco você sobe de novo. É exatamente aqui que Jesus fala daquele mordomo. Ele diz, aquele homem, ele é admirável, porque ele sabe negociar. Os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Quando chegam lá em cima, humilham todo mundo. Este é mais um crente que prosperou, não dá vantagem para ninguém, só humilha os outros. Esse não aprendeu o segredo. Porque quando Deus nos coloca lá em cima, Ele quer usar-nos para abençoar os que estão lá embaixo. E quando nós estamos aqui embaixo, Deus vai nos usar para que alguém suba na nossa frente. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero terminar lendo um texto. Hebreus 12, versículos de 1 a 4. Eu termino com a exposição desse texto. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal contradição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, reticências. Olha o que esse texto diz para nós. Coloca os teus olhos em Jesus, o autor e o consumador. Não é só sua a autoria da nossa salvação, mas a consumação dela. Aquele que começou e terminou. Coloca os seus olhos naquele que começou e terminou. Grande parte das pessoas que eu conheço colocam os seus olhos naqueles que começam, mas não tem certeza que vão terminar. O texto diz: olha para aquele que começou e terminou. Foi pela alegria que lhe estava proposta que ele suportou as agruras da cruz. Sabe por que Jesus suportou aquele momento?
ou que os seus olhos estavam numa glória. A glória que Jesus via o fez passar pela dor da crucificação, pela ignomínia da crucificação, pelo vitupério da crucificação, pela maldição da crucificação, pela angústia do sepultamento e pelas 72 horas no Hades. Jesus não suportou de qualquer maneira. Ele colocou os seus olhos atrás dos montes. Tem uma montanha de dificuldade na sua vida? Olhe para o que está atrás dos montes e comece a se alegrar, não por causa daquilo que impede a tua visão, mas por aquilo que Deus construiu atrás daquilo que impede você de ver. Lá do outro lado tem uma promessa, uma palavra, um destino, e você vai chegar lá. Comece a se alegrar naquilo que você não vê, mas espera. A esperança que se vê não é esperança, pois se vê, como espera? A nossa esperança é porque, embora não vejamos, temos a certeza, ela está lá. Rapaz, hoje eu estou totalmente nostálgico. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Além do céu azul, Jesus está preparando o teu futuro, o teu destino. Reaja de conformidade com o teu chamado. Não se perca na vida, prenda os segredos. Saiba que Deus, responsável como é, guardará o teu tesouro até o dia final. Amém? Quero orar com você agora. Eu quero orar com você que essa noite me diz: eu estava tão desapercebido com relação a estas verdades que eu ouvi esta noite. Estava com os meus olhos tão postos nas circunstâncias, mas eu quero essa noite voltar a ter os meus olhos postos no autor e consumador da minha fé. Eu não quero tratar a história que Deus me deu com superficialidade. Eu vou aprender a viver em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece.